Meu nome é Priscila Fairmont. Tenho 28 anos. 3 dias depois de contar à minha família que estava grávida, eu estava no corredor de um hospital, segurando os papéis da alta que confirmavam que eu havia perdido meu bebê. Foi então que vi meu pai caminhando em minha direção com um buquê de rosas brancas, com uma expressão de preocupação ensaiada no rosto. Mas suas primeiras palavras não foram: "Sinto muito." Nem foram: "Como você está se sentindo?" Ele olhou para minha barriga vazia, sorriu levemente e disse: "Provavelmente é melhor assim. Agora você pode voltar para casa. Sem complicações." Foi naquele momento que finalmente entendi. Eu nunca tinha sido filha dele. Eu era a prova de um erro que ele vinha tentando apagar há 28 anos. O que meu pai não sabia era que eu já tinha apertado o botão de gravar no meu celular. E o que ele definitivamente não sabia era que minha avó, falecida há 2 anos, havia previsto exatamente esse momento. Ela me deixou algo muito mais valioso do que compaixão. Antes de contar o que aconteceu em seguida, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever. Mas somente se esta história realmente lhe tocar. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Para entender como fui parar naquele corredor do hospital, preciso levá-los de volta à manhã de Natal e à sala de jantar, onde descobri exatamente o que meu pai pensava de mim. A casa da família Short fica em um terreno de 1,2 hectares em Old Greenwich, Connecticut. Uma propriedade em estilo Tudor que minha avó vivia e construiu com seu primeiro marido há 60 anos. Todas as manhãs de Natal, a família extensa se reúne lá para o brunch, uma tradição que sobreviveu mesmo após o falecimento da vovó Vivien, há 2 anos. Cheguei com Daniel, meu noivo, justamente quando o sol de dezembro começava a iluminar a geada nos arbustos de bucho. Sua mão encontrou a minha enquanto caminhávamos pela trilha de lajes. "Você está bem?" perguntou ele. "Pergunte-me novamente daqui a 3 horas." O Lexus ES do meu pai estava estacionado na entrada circular, posicionado no centro como sempre, como se a casa, o terreno e tudo o que havia nele já lhe pertencessem. Toquei o lenço de seda no meu pescoço, a estampa Hermes que minha mãe usava em todas as fotos que tenho dela. Era a única coisa dela que me permitiram guardar. Por dentro, a sala de jantar brilhava com o peso de 5 gerações. A porcelana Vedvod creme com delicadas bordas azuis pertencia à família da minha avó desde antes da Guerra Civil. 12 jogos de jantar, taças de cristal captando a luz das janelas salientes. Velas da Diptyque que provavelmente custam mais do que meu orçamento mensal para compras de supermercado. Tia Patrícia já estava sentada, mexendo no celular. Meu primo Brad lhe acenou com a cabeça para mim sem levantar o olhar. Meu pai ficou de pé junto ao aparador, inspecionando a mesa posta como se estivesse fazendo um inventário. E lá estava ele, em sua cadeira de sempre, o tio Thomas, irmão mais novo da minha mãe, a única pessoa naquela mesa que alguma vez me olhou como se eu pertencesse àquele lugar. Ele me olhou nos olhos e sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu ainda não sabia, mas aquele sorriso significaria tudo nas semanas seguintes. Eu tinha 12 anos quando minha mãe morreu. Câncer de ovário, aquele tipo de câncer que sussurra pelo corpo durante meses antes que alguém se lembre de prestar atenção. Quando a encontraram, ela já tinha apenas 6 semanas de vida. Ela passou a maior parte do tempo se desculpando comigo por coisas que eu não entendia. No dia do funeral dela, meu pai me chamou de lado no saguão da igreja. Pensei que ele fosse dizer algo reconfortante. Em vez disso, ele apertou meu ombro com muita força e se inclinou até que seu rosto estivesse a centímetros do meu. "Sua mãe me armou uma cilada", disse ele. "Ela engravidou de propósito para que eu tivesse que me casar com ela. Nunca pense que fiquei porque quis. Fiquei porque não tive escolha." Eu tinha 12 anos. Não entendia o que significava presa. Não entendia por que ele estava me dizendo isso enquanto o caixão da minha mãe estava a 9 metros de distância. Mas eu entendi o olhar dele: ressentimento. Alívio. Depois daquele dia, aprendi a me fazer pequena. Escolhi uma carreira que ele considerava indigna da família, professora do ensino fundamental, o tipo de emprego que mal pagava o aluguel do meu apartamento pequeno em Stanford. Eu só ia quando necessário. Só falava quando me dirigiam a palavra. Daniel foi a primeira pessoa que me fez sentir que eu merecia ocupar espaço. Estávamos juntos há 3 anos quando descobri que estava grávida.
Na manhã de Natal, com 10 semanas de gestação, eu não tinha contado a ninguém, exceto a Daniel e ao meu médico. Uma parte de mim, a parte tola de 12 anos que nunca deixou de ter esperança, acreditava que um neto poderia mudar alguma coisa. Talvez, depois de 16 anos, meu pai finalmente olhasse para mim e visse família em vez de provas. Eu estava errado. Mas tive que aprender isso da maneira mais difícil. Minha avó, Vivien, foi a única pessoa que me fez sentir que eu era suficiente. Ela faleceu 2 anos antes daquele Natal, aos 82 anos, lúcida como sempre até o fim. O câncer que a levou foi mais rápido do que o da minha mãe, 3 meses do diagnóstico até a morte. Mas a vovó Vivien aproveitou cada um desses dias de forma deliberada. A última vez que a visitei, ela estava sentada na cama do hospital, com papéis espalhados no colo como se estivesse presidindo uma reunião de diretoria. Quando entrei, ela dispensou a enfermeira com um gesto e deu um tapinha na beirada do colchão. Priscila, disse ela, com a voz fraca, mas firme. Preciso que você se lembre de algo. Sentei-me e segurei sua mão. A pele parecia papel, mas seu aperto era de ferro. Quando chegar a hora, ela me disse, procure Margaret Olovay. Ela tem o que você precisa. Margaret Olovay era a advogada da avó Vivien. Tinha sido por 35 anos. Presumi que minha avó estivesse confusa, falando sobre o testamento, sobre a logística, sobre o tipo de detalhes administrativos com que os idosos se preocupam no final da vida. Não entendo, eu disse. Ela sorriu. Era aquele tipo de sorriso que dizia saber das coisas. Você vai conseguir. Quando for importante, você vai conseguir. Eu não pensei mais naquela conversa. Nem quando ela morreu. Nem quando o funeral foi realizado na mesma igreja onde havíamos enterrado minha mãe. Não quando meu pai começou a se referir às propriedades da família como se já estivessem em nome dele. Mas sentada naquela sala de jantar na manhã de Natal, com a mão repousando sobre minha barriga ainda lisa, de repente me lembrei de suas palavras. Eu os entenderia em breve, muito em breve. O brunch foi servido pontualmente às 11 horas. A tradição da vovó Vivien ainda era observada, mesmo que ela não estivesse mais presente para garanti-la. Quase não senti o gosto dos ovos Benedict. O salmão defumado virou uma pasta na minha boca. Do outro lado da mesa, Daniel não parava de me olhar, com o pé pressionado delicadamente contra o meu por baixo da toalha de linho. Tínhamos planejado tudo, ensaiado as palavras, esperado até o café ser servido e a conversa entrar em seu ritmo habitual de cotações da bolsa de valores e handicaps de golfe. Meu pai estava contando para Bradley sobre uma oportunidade de investimento, e sua voz carregava aquela autoridade peculiar que lhe reservava para transmitir conselhos financeiros. Tia Patrícia estava concordando com a cabeça, embora eu duvide que estivesse prestando atenção. O tio Thomas chamou minha atenção novamente. Ele ergueu levemente a xícara de café, um pequeno brinde só entre nós. Respirei fundo, e depois respirei novamente. Tenho um anúncio a fazer, eu disse. As palavras saíram mais baixas do que eu pretendia, mas de alguma forma elas se destacaram em meio a tudo. Os garfos pararam. As conversas cessaram. 12 rostos se voltaram para mim. Meu coração batia tão forte que eu conseguia senti-lo nas têmporas. Daniel estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a minha. Olhei para ele, seus olhos castanhos firmes, seu pequeno aceno de cabeça encorajador e encontrei minha voz. Daniel e eu estamos esperando um bebê. Por um instante perfeito, houve silêncio. Um silêncio que poderia ter sido qualquer coisa, surpresa, alegria, a respiração suspensa antes dos parabéns. O tio Thomas sorriu, um sorriso genuíno, um sorriso completo. E então meu pai se levantou. Sua cadeira raspou no chão de madeira como um aviso. Observei sua mão se fechar em torno da borda do prato, o Vedvivod, o insubstituível Vedvivod. E naquele instante eu soube que tudo estava prestes a desmoronar. Só não sabia como. Literalmente. O prato bateu na parede a 90 centímetros da minha cabeça. A porcelana Vedvivod não se estilhaça silenciosamente. Ela explode, um estalo como um tiro, seguido pelo tilintar agudo de uma centena de fragmentos de cerâmica atingindo o chão. Eu não me mexi. Estava em choque demais para me mexer. O rosto do meu pai se contorceu em algo que eu já tinha visto antes, mas nunca com tanta clareza.
Seu maxilar estava tão cerrado que os músculos do pescoço se destacavam. Seus olhos não estavam com raiva, mas sim com nojo. Você está tentando prender um homem com um filho bastardo, disse ele, com a voz trêmula de raiva. Assim como sua mãe fez comigo. A sala de jantar ficou em silêncio. Não o silêncio educado de instantes atrás. Era o tipo de silêncio que acontece quando as pessoas param de respirar. A mão da tia Patrícia voou para a boca. Bradley encarava o prato como se desejasse poder desaparecer dentro dele. Até o relógio de parede no canto pareceu parar. O tio Thomas se levantou. Richard. Sua voz era baixa. Perigosa. Já chega. Você está falando da minha irmã, da sua esposa. Sua irmã era uma interesseira que viu uma oportunidade, meu pai cuspiu as palavras. E agora a filha dela está fazendo a mesma coisa. De quantas semanas você está, Priscila? Você furou as camisinhas? Foi assim que Eleanor fez. Richard. O tio Thomas deu um passo à frente. Daniel já estava de pé, com a cadeira inclinada para trás, colocando-se entre mim e meu pai como um escudo. Mas eu não precisava de um escudo. Não mais. Levantei-me devagar. Minhas mãos já não tremiam. Algo se esfriou dentro de mim, frio e nítido, como o primeiro sopro do inverno. Obrigada, eu disse, e minha voz não vacilou. Você acabou de dizer em voz alta o que pensa há 28 anos. Eu não corri. Passei pelo prato quebrado, pela fúria explosiva do meu pai, pelo horror congelado da tia Patrícia e pelos olhos cabisbaixos de Bradley. Mantive a coluna reta e os ombros para trás, exatamente como minha avó me ensinou. A mão de Daniel encontrou a minha lombar enquanto caminhávamos em direção à porta. Eu conseguia ouvir a voz do meu pai atrás de nós, gritando algo sobre desrespeito e ingratidão, mas as palavras se misturavam num ruído sem sentido. Estávamos quase chegando ao carro quando o tio Thomas nos alcançou. Priscila, espere. Parei e me virei. Ele estava um pouco sem fôlego, com o rosto corado pela emoção. Sinto muito, disse ele. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Eu deveria ter. Não é sua culpa. Não, me escute. Ele olhou para trás, para casa, e então se inclinou para mais perto. Sua voz baixou. Sua avó sabia exatamente quem ele era, Priscila. Ela se preparou para isso. Há coisas que você precisa saber. O braço de Daniel me apertou com mais força. Que tipo de coisas? Mas o tio Thomas já estava tirando um cartão de visitas da carteira. Margaret Holloway, advogada. Ligue para ela, disse ele, colocando o cartão na minha palma. Quando estiver pronto. E Priscila, ele fez uma pausa, olhando nos meus olhos, seja lá o que seu pai acabou de dizer lá dentro, ele vem dizendo isso há 30 anos. Mas desta vez, havia testemunhas. Algo na maneira como ele disse isso me fez parar, me fez guardar o cartão cuidadosamente no bolso do meu casaco em vez de jogá-lo fora. No carro, finalmente me permiti chorar. Daniel segurou minha mão durante toda a viagem de volta para Stanford, sem dizer nada, apenas estando presente. Eu ainda não sabia, mas o pior ainda estava por vir. Não consegui dormir por 3 dias. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto do meu pai, ouvia suas palavras, sentia o exato momento em que o prato se estilhaçou e algo dentro de mim se estilhaçou junto. Eu não conseguia comer, não conseguia parar de tremer. Daniel tentou de tudo, chá, cobertores, me abraçar no escuro, mas meu corpo havia ido para algum lugar que ele não conseguia alcançar. Na terceira manhã, acordei com sangue nos lençóis. O trajeto até o hospital é uma lembrança vaga. Lembro-me dos nós dos dedos de Daniel brancos no volante. Lembro-me das luzes fluorescentes no teto, do rangido dos sapatos das enfermeiras no linóleo, do gel frio do transdutor do ultrassom. Lembro-me do silêncio onde deveria haver uma batida de coração. Sinto muito, disse a médica. Seu crachá dizia doutora Morrison. Seus olhos eram bondosos. Não havia nada que você pudesse ter feito. Mas isso não era verdade. Havia algo que alguém poderia ter feito. Alguém poderia não ter me destruído 3 dias antes. Mais tarde, após o procedimento, uma enfermeira veio verificar meus sinais vitais.
Ela era mais velha, com mechas grisalhas no cabelo e um rosto que demonstrava ter visto de tudo. A médica observou sofrimento emocional significativo como um fator contribuinte, disse ela gentilmente. Isso ficará registrado em seu prontuário médico. É importante caso você precise de documentação no futuro. Eu não entendi o que ela quis dizer. Não naquela época. Daniel dormia na cadeira ao lado da minha cama, com a mão entrelaçada na minha. Fiquei acordada, encarando as placas do teto, sentindo o vazio onde meu bebê costumava estar. Eu já tinha dado um nome a ela em minha mente, Esperança. E agora a esperança se foi. Quando me deram alta na manhã seguinte, pensei que o pior já tinha passado. Eu estava errado. Meu pai estava esperando no saguão. Ele segurava rosas brancas, o mesmo tipo que ele havia levado para o funeral da minha mãe, o mesmo tipo que ele havia levado para o da vovó Vivien. Suas flores já sinto muito pela sua perda. Sua fantasia de luto. Ele não veio ao hospital enquanto eu estava perdendo meu bebê. Ele não ligou. Mas agora lá estava ele, parado no saguão com seu sobretudo da Brooks Brothers, parecendo preocupado com quem quer que estivesse observando. Algo se encaixou dentro de mim, frio, claro, deliberado. Peguei meu celular, fingi que ia ver as horas e apertei o botão de gravar. Aqui está você, disse meu pai, caminhando em minha direção com as rosas estendidas. Soube o que aconteceu. Provavelmente é para o melhor. Não respondi, apenas olhei para ele. Essas coisas acontecem por uma razão, Priscila. Ele tentou me entregar as flores. Eu não as aceitei. A gravidez da sua mãe também foi um erro. Mas pelo menos agora você não vai repeti-lo. O saguão estava praticamente vazio, apenas algumas enfermeiras no posto de atendimento e um senhor idoso lendo um jornal. Ninguém estava perto o suficiente para ouvir. Agora você pode voltar para casa, continuou meu pai. Sem complicações, sem filho bastardo para explicar às pessoas. Podemos todos seguir em frente. Senti Daniel enrijecer ao meu lado. Sua mão encontrou a minha e apertou um aviso, uma pergunta. Meus olhos se encontraram com os do meu pai. Você veio de tão longe, eu disse baixinho, para me dizer que está feliz que meu bebê esteja morto. Ele piscou. Por um instante, apenas um instante, algo como incerteza cruzou seu rosto. Então, tudo desapareceu, substituído por aquela indiferença já conhecida. Vim buscar você para te levar para casa. Não, eu disse. Você veio porque acha que venceu. Virei-me e fui embora. Daniel estava ao meu lado, meu celular ainda gravando no bolso. Eu sei que isso é pesado. Se você já se sentiu invisível para alguém que deveria te amar incondicionalmente, você entende exatamente por que estou contando essa história. Antes de mostrar o que aconteceu em seguida, como um telefonema mudou tudo, clique no botão de inscrição se quiser ver o final e deixe um comentário. Você já teve um momento em que finalmente viu a verdadeira face de alguém? As ligações começaram no dia seguinte. Meu telefone tocava, mostrava o número do meu pai e eu deixava ir para a caixa postal. Cada mensagem era igual, controlada, razoável, permeada pela ameaça silenciosa de um homem que não estava acostumado a ser ignorado. Priscila, precisamos conversar sobre o ano novo. A família vai se reunir e seria muito estranho se você não estivesse lá. Apagar. Priscila, conversei com o pastor Williams. Ele está preocupado com você, com o seu estado de espírito. Apagar. Priscila, estou tentando ser paciente. Não me faça ir até você. No terceiro dia, a tia Patrícia mandou uma mensagem: seu pai já está bastante constrangido. Não piore a situação com drama. Todos nós concordamos em fingir que o Natal não aconteceu. O mínimo que você pode fazer é aparecer. Mostrei para Daniel. O maxilar dele se contraiu. Aparecer para quê? Para que ele possa te humilhar de novo. Mas foi a quarta mensagem que me fez finalmente ligar para o tio Thomas. Priscila. A voz do meu pai na caixa postal ficou fria. Você tem 2 dias para decidir se quer fazer parte desta família ou não. Se você não vier para o ano novo, serei obrigado a contar ao pastor Williams e à congregação sobre seus problemas de saúde mental, seu histórico de instabilidade. O aborto espontâneo provavelmente foi uma bênção. Você claramente não está apta para ser mãe.
Pense nisso. Eu ouvi 3 vezes. Então, peguei o cartão de Margaret Olovai na minha carteira e disquei para o tio Thomas. Estou pronto para entender, eu disse quando ele respondeu. O que a vovó me deixou? Houve uma pausa, depois, em voz baixa, disse, tudo, Priscila. Ela deixou tudo para você. Richard simplesmente ainda não sabe disso. O tio Thomas veio ao meu apartamento na noite seguinte. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais cabelos grisalhos nas têmporas, rugas mais profundas ao redor dos olhos. Mas quando ele me abraçou, senti que ele era a única família de verdade que me restava. Eu deveria ter te contado anos atrás, disse ele, acomodando-se na minha poltrona de segunda mão. Mas mamãe me fez prometer que esperaria. Ela disse que você não precisaria, a menos que Richard fosse longe demais. O que exatamente ela deixou para trás? Ele tirou uma pasta da maleta, fina, mas carregada de significado. 4 propriedades, a casa em estilo Tudor em Old Greenwich, um apartamento em Hertford, a casa de veraneio em Cape Cod e um terreno em Westport que pertence à família há 80 anos. Valor total aproximado de 3,2 milhões de dólares. Eu fiquei olhando para ele. Isso deveria ir para o meu pai? Foi o que todos disseram. Foi o que Richard disse a todos. O tio Thomas abriu a pasta. O testamento original da mamãe deixou tudo para Eleanor, sua mãe. E depois que Eleanor morreu, a herança foi transferida para você, ficando sob custódia até você completar 25 anos ou até que as reivindicações de Richard pudessem ser avaliadas. Avaliado? Minha mãe acrescentou um adendo 5 anos antes de falecer, completamente separado do testamento principal. Richard nunca soube disso. Ele me entregou um documento, e vi a assinatura elegante da minha avó na parte inferior. Ela chamou isso de sua apólice de seguro. Li o parágrafo principal 2 vezes antes de as palavras fazerem sentido. Caso se comprove que Richard Fairmont praticou abuso emocional, humilhação pública ou qualquer ação que prejudique diretamente o bem-estar físico ou mental da minha filha Eleanor ou da minha neta Priscila, todos os direitos de herança reivindicados por Richard Fairmont serão imediata e irrevogavelmente perdidos. Como assim comprovado? Sussurrei. O tio Thomas deu um sorriso sombrio. É aí que Margaret entra em cena. O escritório de Margaret Olovai era exatamente o que se esperaria de uma graduada em Direito por Harvard com 35 anos de experiência, paredes de mogno, cadeiras de couro e diplomas dispostos com a precisão de alguém que havia conquistado cada um deles por mérito próprio. Ela era menor do que eu imaginava, mal chegava a 1,57 metros, com os cabelos grisalhos presos em um coque francês e óculos de leitura no nariz, mas seu aperto de mão era firme e seus olhos não deixavam escapar nada. Sua avó era uma das mulheres mais inteligentes que já conheci, disse Margaret, gesticulando para que eu e o tio Thomas nos sentássemos. Ela passou a última década de sua vida se preparando exatamente para este cenário. Ela sabia que meu pai iria. Ela suspeitava. Richard não é um homem complicado, Priscila. Ele queria o dinheiro dos Ashworth. Casou-se com sua mãe para consegui-lo. E quando sua mãe morreu, ele presumiu que herdaria através de você. Margaret abriu uma pasta de couro. O que ele não sabia é que Vivien reestruturou tudo após a morte de Eleanor. Os bens estão em um fundo fiduciário com cláusula de perda. O codicilo, eu disse. Exatamente. Mas um adendo exige provas para entrar em vigor, documentação do abuso, testemunhas, comprovação de que Richard violou os termos. Pensei na manhã de Natal, no prato quebrado, nas palavras ecoando pelas paredes. Há testemunhas, disse o tio Thomas. Todos naquela mesa ouviram o que ele disse. Testemunhas da família são úteis, mas não suficientes por si só. Margaret inclinou-se para a frente. No entanto, Thomas, você fez o que eu pedi? O tio Thomas enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Comecei a gravar quando Richard se levantou. Tenho tudo gravado. O sorriso de Margaret era discreto e satisfeito. Essa é uma prova. Connecticut é um estado onde o consentimento de apenas uma das partes é necessário. A gravação é admissível. Uma peça só? Perguntei. Precisaremos de mais. Margaret olhou para mim. Felizmente, suspeito que Richard ainda não tenha terminado. Margaret tinha razão. Meu pai não tinha terminado.
Nas 2 semanas seguintes, sua campanha passou de ligações telefônicas para algo muito mais estratégico. O primeiro sinal veio da minha diretora. A senhora Delgado me chamou em sua sala numa manhã de terça-feira. Sua expressão era cautelosa. Priscila, recebi um e-mail anônimo sobre você. Alegações de instabilidade mental e comportamento errático. Ela ergueu a mão antes que eu pudesse responder. Não acredito em nada disso. Suas avaliações sempre foram exemplares, mas eu queria que você soubesse. Anônimo. Mas reconhecia as impressões digitais do meu pai. Então Daniel chegou em casa com a notícia de que sua empresa de engenharia havia perdido um contrato importante, um contrato de inspeção predial com a Hartford Insurance, com quem meu pai tinha conexões há 20 anos. Eles mencionaram preocupações com a confiabilidade, disse Daniel, com o maxilar tenso. Meu chefe perguntou se eu tinha algum problema pessoal que pudesse afetar meu trabalho. O terceiro golpe foi o mais cruel. Uma mulher do meu pequeno grupo da igreja me mandou uma mensagem: Priscila, não sei como dizer isso, mas seu pai conversou com o pastor Williams. Ele disse que você está tendo um colapso nervoso, que o aborto espontâneo a deixou instável. O pastor acha que você deveria se afastar do ministério por um tempo. Sentei-me no chão do meu apartamento, com as costas encostadas na parede, olhando fixamente para o meu celular. Por um instante, apenas um instante, pensei em fugir, em arrumar nossas coisas e nos mudar para algum lugar onde meu pai não pudesse me alcançar, recomeçar do zero, esquecer a herança, o testamento, tudo. Talvez devêssemos simplesmente ir embora, eu disse a Daniel naquela noite. Deixe-o ficar com tudo. Qual o sentido de brigar? Ele se ajoelhou na minha frente e pegou minhas mãos. Se corrermos agora, ele vence. E ele fará isso com outra pessoa. Talvez com nossos futuros filhos. Olhei para o lenço da minha mãe que estava pendurado na cadeira do quarto. Estou tão cansada, sussurrei. Naquela noite, sonhei com minha avó. Ela estava sentada em seu escritório, aquele com os arquivos de carvalho e a janela com vista para o jardim de rosas. Ela não disse nada, apenas olhou para mim com aqueles olhos cinzentos penetrantes e acenou com a cabeça em direção à mesa. Acordei às 3 horas da manhã com o coração disparado. Quando chegar a hora, procure Margarete. Ela tem o que você precisa. Eu não era a menina de 12 anos que acreditava que, se se encolhesse o suficiente, seu pai poderia amá-la. Eu não era a mulher que ficou em silêncio no jantar de Natal enquanto ele chamava a mãe dela de... Eu era a neta de Vivienne Ashworth. E Vivienne Ashworth não se candidatou. Na manhã seguinte, liguei para Margarete. Tem uma segunda gravação, eu disse, do saguão do hospital. Meu pai em áudio dizendo que a morte do meu bebê foi para o melhor. Que a gravidez da minha mãe foi um erro. Margarete ficou em silêncio por um momento. Você pode me enviar? Sim, eu fiz. Observei a barra de upload se encher. Senti algo se acomodar no meu peito. 1 hora depois, ela ligou de volta. Priscila, isso é mais do que suficiente. Entre o vídeo de Natal do Thomas, sua gravação do hospital e os registros médicos que documentam a perda gestacional relacionada ao estresse, podemos ativar a cláusula de perda de direitos. O que acontece a seguir? Vou dar entrada em um pedido de leitura complementar do testamento. Todas as partes interessadas serão legalmente obrigadas a comparecer, incluindo seu pai. Percebi a satisfação em sua voz. Ele receberá a intimação até o final da semana e saberá o que está por vir. Saberá que haverá uma audiência. Ele não saberá o conteúdo do codicilo até que eu o leia em voz alta. Sua avó queria que ele o ouvisse na presença de testemunhas. Fechei os olhos e respirei fundo. Faça isso agora mesmo. Estou prestes a entrar numa sala com um homem que destruiu minha família e meu filho. Se você já se deparou com alguém que se achava intocável, sabe exatamente o peso dessa porta. Fiquem comigo porque o que acontece a seguir é o motivo pelo qual fiz este vídeo. Deixe um comentário. Ainda estou por aqui. Quero saber que você está comigo. Agora, deixe-me falar sobre essa audiência. A leitura complementar do testamento estava agendada para 15 de janeiro, às 10 da manhã. Cheguei cedo, vestindo o blazer azul marinho da minha mãe, o mesmo que ela usou na foto da formatura da faculdade de Direito. Ainda tinha um leve cheiro do perfume dela, mesmo depois de 16 anos.
A sala de reuniões de Margaret era menor do que eu esperava, uma longa mesa de nogueira polida e cadeiras de couro. Um retrato da minha avó estava pendurado na parede do fundo, pintado quando ela tinha 60 anos, ainda imponente, com os olhos parecendo seguir todos na sala. O tio Thomas já estava lá, sentado perto da janela. Ele se levantou quando entrei e me deu um breve abraço. Você está pronto? Perguntou ele. Não, mas estou aqui. Margaret entrou carregando uma pilha de pastas, cada uma etiquetada com o nome de uma propriedade. Ela os colocou sobre a mesa com precisão deliberada. As outras partes devem chegar em breve, disse ela. Lembrem-se, vocês não precisam dizer nada. Deixem que os documentos falem por si. Exatamente às 9h55, a porta se abriu. Meu pai entrou primeiro, vestindo o terno cinza escuro Tom Ford que ele reservava para reuniões de negócios importantes. Tia Patrícia seguiu-a, agarrando sua bolsa Chanel como se fosse um amuleto da sorte. Bradley vinha logo atrás, com uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Meu pai examinou a sala com o olhar, me viu o tio Thomas, viu o retrato da vovó Vivien observando da parede. Sua expressão oscilou por um instante. Do que se trata, Margaret? Perguntou ele, sentando-se numa cadeira à minha frente. Tenho uma reunião ao meio-dia. Margaret ajeitou seus papéis. Esta é uma leitura complementar do Último Testamento de Vivien Ashworth. Há disposições que não foram divulgadas no processo de inventário original. Provisões? Os olhos do meu pai se estreitaram. Que provisões? Margaret sorriu, um sorriso fino, profissional e incisivo. Podemos começar? Margaret colocou um único documento no centro da mesa. Em 2019, a Sra. Ashworth acrescentou um codicilo ao seu testamento, uma disposição suplementar que opera independentemente da estrutura principal de herança. Ela olhou diretamente para o meu pai. O senhor não foi notificado deste codicilo, Sr. Fairmont, porque as condições para sua ativação não haviam sido cumpridas. Meu pai inclinou-se para a frente. Condições de ativação? Margaret, eu te conheço há 30 anos. Pare de brincar. Garanto-lhe que isto não é uma brincadeira. Margaret abriu o documento. O codicilo contém uma cláusula de perda de direitos. Devo ler a seção relevante? Siga em frente. Observei a expressão no rosto do meu pai enquanto Margaret começava. Caso se comprove que Richard Fairmont praticou abuso emocional, humilhação pública ou qualquer ação que prejudique diretamente o bem-estar físico ou mental da minha filha Eleanor ou da minha neta Priscila, todos os direitos de herança reivindicados por Richard Fairmont serão imediata e irrevogavelmente perdidos. Tal confisco resultará na transferência de todos os bens anteriormente destinados ao Sr. Fairmont para um fundo fiduciário protegido em benefício exclusivo da minha neta, Priscila Fairmont, a ser administrado por Margaret Olovai como curadora. Silêncio. O rosto do meu pai empalideceu, depois ficou vermelho. Isso é um absurdo, disse ele. Você não pode provar. Na verdade, Sr. Fairmont, eu posso. Margaret fechou o documento. A Sra. Ashworth previa que as provas acabariam por ficar disponíveis. Ela era uma mulher paciente. Tia Patrícia apertava a bolsa com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Bradley parou de fingir que estava entediado. Meu pai se levantou, pressionando as palmas das mãos contra a mesa. Isso não vai se sustentar no tribunal. Minha sogra estava senil. Vou contestar cada palavra. Margaret pegou uma segunda pasta. Eu imaginei que você diria isso, por isso temos a documentação. Margaret ligou a televisão que estava fixada na parede da sala de conferências. Esta filmagem foi gravada na manhã de Natal deste ano, na sala de jantar da propriedade Ashworth. A gravação foi feita por Thomas Ashworth. Ela apertou o botão de reprodução. A tela se encheu com a imagem da sala de jantar, a porcelana Vedvivod, as taças de cristal, meu rosto nervoso, mas esperançoso, enquanto eu me levantava para fazer meu anúncio. Eu e o Daniel estamos esperando um bebê. Então, a cadeira do meu pai raspou no chão, sua mão se fechando em torno do prato. O som, aquele som terrível de estilhaçamento, quando explodiu contra a parede, e sua voz, inconfundível. Você está tentando prender um homem com um filho bastardo, assim como sua mãe fez comigo.
Tia Patrícia soltou um pequeno som abafado. Sua mão voou para a boca. Bradley olhou fixamente para a tela como se estivesse vendo o tio pela primeira vez. No vídeo, a voz do tio Thomas interrompe. Richard, já chega. Você está falando da minha irmã, sua esposa. O rosto do meu pai na tela se contorceu em desprezo. Sua irmã era uma interesseira que viu uma oportunidade. Margaret pausou o vídeo. A sala ficou em completo silêncio. O rosto verdadeiro do meu pai, aquele sentado à minha frente, tinha ficado da cor de cinzas velhas. Suas mãos tremiam levemente. Você me gravou. Sua voz era quase um sussurro. Thomas, você. Eu registrei a verdade, disse o tio Thomas em voz baixa. A mesma verdade que você vem escondendo há 30 anos. Isto é uma armadilha. Isto é. Este é um estado onde o consentimento de apenas uma das partes é necessário, Sr. Fairmont. A voz de Margaret era gélida. Thomas estava presente na sala. Ele tinha todo o direito legal de gravar, e o adendo da Sra. Short permite especificamente provas em vídeo. Meu pai sentou-se novamente devagar. Tem mais, disse Margaret. Priscila. Eu me levantei. Minhas mãos não tremiam. Minha voz estava firme. Algo se acalmou dentro de mim, a calma que surge quando finalmente paramos de nos esconder. 3 dias depois do Natal, eu disse, sofri um aborto espontâneo. Os registros médicos, dos quais Margaret tem cópias, citam sofrimento emocional significativo como um fator contribuinte. Olhei para meu pai. Ele não me encarou. Quando recebi alta do hospital, meu pai estava me esperando no saguão. Ele trouxe flores. Peguei meu celular e o conectei à televisão. Ele não sabia que eu estava gravando. Apertei o play. A imagem do saguão do hospital apareceu na tela. Rosas brancas nas mãos do meu pai, sua expressão de preocupação já conhecida. Pronto. Soube o que aconteceu. Provavelmente é para o melhor. Tia Patrícia inspirou profundamente. Essas coisas acontecem por um motivo, Priscila. A gravidez da sua mãe também foi um erro. Mas pelo menos agora você não vai repeti-lo. A cadeira de Bradley rangeu quando ele se afastou do tio. Agora você pode voltar para casa. Sem complicações. Sem filho bastardo para explicar às pessoas. Parei o vídeo. O silêncio era absoluto. Até o relógio na parede parecia prender a respiração. Você chamou minha mãe de prostituta, eu disse, e minha voz não vacilou. Você me disse que a morte do meu bebê foi para o melhor. Você veio ao hospital não para me consolar, mas para comemorar. A boca do meu pai abriu, fechou e abriu de novo. Priscila, ele começou. Eu ainda não terminei. Levantei a mão. Vocês estão falando há 28 anos. Agora é a minha vez. Virei-me para Margaret. Esta é uma prova suficiente para ativar a cláusula de perda de direitos? O sorriso de Margaret era pequeno e preciso. Mais do que suficiente. Margaret abriu as pastas de documentos uma a uma. Com base nas evidências apresentadas, documentação em vídeo de abuso emocional e humilhação pública testemunhadas por vários membros da família, combinada com registros médicos que documentam a perda da gravidez relacionada ao estresse, a cláusula de perda de direitos do adendo testamentário de Vivian Short é, por meio deste, ativada. Ela começou a ler. Propriedade 1, residência em estilo Tudor localizada no número 47 da Hillcrest Lane, ou de Greenwich, Connecticut. Valor avaliado, 1,4 milhão. Transferida para o Priscilla Fairmont Trust. A mão do meu pai bateu com força na mesa. Isto é ilegal. Isto é. Propriedade 2, continuou Margaret, impassível. O condomínio no número 892 da Prospect Avenue, Hartford, Connecticut. Valor avaliado, $420 mil. Transferindo para o Priscilla Fairmont Trust. Vou processar. Vou levar isso a todos os tribunais do estado. Propriedade 3, a casa de veraneio localizada no número 15 da Oceanview Road, em Cape Cod, Massachusetts. Valor avaliado, $850 mil. Transferindo para o Priscilla Fairmont Trust.
A tia Patrícia estava chorando agora não por mim, eu tinha certeza, mas pelo desmoronamento da confortável ficção que ela havia construído em torno do irmão. Propriedade 4. Terreno não edificado, Westport, Connecticut. Valor avaliado, $530 mil. Transferindo para o Priscilla Fairmont Trust. Margaret fechou a última pasta. Total de ativos transferidos, aproximadamente $3,2 milhões. Senhor Fairmont, seus direitos à herança de Ashworth estão, por meio deste, renunciados. Meu pai se levantou tão abruptamente que sua cadeira tombou para trás. Isto não acabou, disse ele, apontando para mim, para o tio Thomas, para Margaret. Vou contestar isto. Vou provar que a velha era incompetente. Eu vou. A senhora Ashworth passou por 3 avaliações psiquiátricas independentes em 2019, disse Margaret calmamente. Todas as 3 confirmaram plena capacidade mental. A documentação está em seu dossiê. Ela deslizou uma pasta grossa pela mesa em direção a ele. Fique à vontade para tentar, Sr. Fairmont, mas eu não recomendaria. Meu pai se virou para mim e, pela primeira vez, vi algo além de desprezo em seus olhos. Medo. Priscila. Sua voz havia mudado, agora mais suave, quase suplicante. Podemos resolver isso. Somos família. Você ainda é minha filha. Olhei para ele por um longo momento. Este era o homem que disse a uma menina de 12 anos que ela era uma armadilha. Que passou 16 anos me fazendo sentir como um erro. Que chamou minha mãe de prostituta na frente de parentes e depois apareceu no hospital para me dizer que a morte do meu bebê era para o melhor. E agora ele queria negociar. Levantei-me devagar, peguei meu casaco e enrolei o cachecol da minha mãe nos ombros. Deixei de ser sua filha, eu disse. O dia em que você disse a uma menina de 12 anos que ela era a prova do seu maior erro. Ele estremeceu. Hoje, eu não sou sua filha. Eu não sou sua obrigação. Eu não sou sua vergonha. Peguei minha bolsa e olhei-o diretamente nos olhos. Hoje, sou apenas alguém que está recolhendo o que minha avó me deixou. Priscila, por favor. Você não me perdeu hoje, Richard. Usei o primeiro nome dele deliberadamente. Você me perdeu há 16 anos, quando fez uma garotinha acreditar que não valia nada. Hoje, você perdeu tudo o resto. Virei-me e caminhei em direção à porta. Tio Thomas acompanhou-me. Não disse nada, apenas colocou a mão brevemente no meu ombro. Atrás de nós, ouvi meu pai se recostar na cadeira. Ouvi o sussurro chocado da tia Patrícia. Ouvi Bradley dizer, eu acho que devemos ir. Não olhei para trás. A porta se fechou atrás de mim e saí para a luz do sol de janeiro, sentindo algo que não sentia há anos. Livre. Meu pai contratou 3 advogados diferentes nos 2 meses seguintes. O primeiro foi seu advogado habitual, um advogado corporativo especializado em fusões e aquisições. Esse homem deu uma olhada no adendo, nos vídeos e nas avaliações psiquiátricas e desistiu do caso em uma semana. O segundo era um especialista em direito sucessório de New Haven. Ele entrou com uma moção para contestar o testamento por influência indevida, alegando que o tio Thomas havia manipulado a avó Vivian para que ela adicionasse o codicilo. A moção foi negada. O juiz observou que o tio Thomas não tinha nenhum interesse financeiro no resultado, já que todos os bens foram para mim. O terceiro foi um advogado de assistência jurídica que meu pai encontrou depois que seus recursos começaram a acabar. Esse, pelo menos, conseguiu comparecer a uma audiência. Sentei-me no tribunal, com Margaret ao meu lado, observando o advogado do meu pai argumentar que o codicilo era excessivamente punitivo e concebido para incriminar alguém. A juíza ouviu com paciência. Depois, assistiu aos 2 vídeos. Quando a gravação de Natal terminou, quando a voz do meu pai ecoou pelo tribunal dizendo a prostituta, eu vi a expressão do juiz endurecer. Sua decisão levou menos de 5 minutos. O codicilo é juridicamente válido. As provas são admissíveis de acordo com a lei de consentimento de uma das partes de Connecticut. A cláusula de perda de direitos foi acionada. Ela olhou para meu pai por cima dos óculos. Caso arquivado. Do lado de fora do tribunal, Margaret apertou minha mão. Sua avó ficaria orgulhosa, disse ela. No final,
Os honorários advocatícios do meu pai totalizaram $84.000. Ele teve que vender seu carro, o Lexus do qual tanto se orgulhava, para cobrir parte da despesa. Algumas pessoas acharam que eu deveria me sentir culpado por isso, mas a culpa é para quem fez algo errado. Tudo o que eu fiz foi ficar ali parado e deixar meu pai mostrar ao mundo exatamente quem ele era. A comunidade descobriu mais rápido do que eu esperava. Nunca contei a ninguém fora da família o que aconteceu. Não precisei. Tia Patrícia, em seu desespero para defender o irmão, contou para a pessoa errada na igreja, uma mulher chamada Glória, amiga da minha avó há 40 anos. Glória contou para o clube do livro dela. O clube do livro contou para o grupo de mulheres da igreja. Em 3 semanas, todos na primeira igreja presbiteriana sabiam que Richard Fairmont havia chamado sua falecida esposa de prostituta, culpado sua filha pelo próprio aborto espontâneo e perdido $3 milhões porque sua sogra o havia desmascarado décadas atrás. A diretoria da igreja pediu que ele renunciasse ao cargo. Ele era membro há 25 anos. A seguradora dele ofereceu, discretamente, aposentadoria antecipada. A justificativa oficial era reestruturação. Mas o chefe de Daniel, cujo contrato havia sido misteriosamente restabelecido, nos contou a verdadeira história. Richard havia se tornado um problema. Os clientes não queriam trabalhar com ele. Os convites pararam de chegar. Nada mais de partidas de golfe para 4 pessoas no clube de campo. Nada mais de churrascos com os vizinhos. Os casais que tinham sido seus amigos mais próximos por décadas, de repente, não conseguiam se lembrar do número dos Fairmont. Eu não orquestrei nada disso. Não precisei. A mesma comunidade que meu pai passou 30 anos cultivando lhe virou as costas em 30 dias, não porque eu pedi, mas porque ele finalmente mostrou a eles exatamente quem ele era. Certo domingo, eu o vi do outro lado do estacionamento do supermercado. Ele estava colocando sacolas em um Honda Civic, não em um Lexus. Seus ombros estavam curvados, seus cabelos estavam mais grisalhos. Ele olhou para cima e me viu. Por um instante, ficamos apenas nos encarando. Então entrei no meu carro e fui embora. Não havia mais nada a dizer. As transferências de propriedade levaram 6 meses para serem finalizadas. Margarete me explicou cada uma delas: a casa em estilo Tudor, o apartamento em Hartford, a casa de campo em Cape Cod, o terreno em Westport. Em julho, os 4 já estavam oficialmente sob a custódia do fundo fiduciário que levava meu nome. Eu estava parado na porta da casa da vovó Vivian no dia em que o último documento foi assinado. O jardim de rosas estava em plena floração, exatamente como ela gostaria. O relógio de parede no hall de entrada ainda badalava a cada hora. O que você pretende fazer com tudo isso? Perguntou Daniel, passando o braço em volta da minha cintura. Cheguei a pensar em vender tudo, pegar o dinheiro e recomeçar do zero em algum lugar bem longe, um lugar onde a sombra do meu pai não pudesse me alcançar. Mas, parada ali com o lenço da minha mãe em volta do pescoço e o retrato da minha avó me observando do corredor, percebi algo. Esse legado não era dele. Era deles. E eu não ia deixar que ele me tirasse isso também. Quero ficar com a casa, eu disse. Transformá-la em algo que ajude as pessoas. Algo que deixaria a vovó orgulhosa. Daniel sorriu. O que você tinha em mente? A ironia não me passou despercebida. De todos os imóveis transferidos para o meu fundo fiduciário, um era o apartamento em Hartford, o mesmo prédio para onde meu pai fora obrigado a se mudar depois de vender a própria casa para pagar os honorários advocatícios. Tecnicamente, ele agora era meu inquilino. Eu poderia tê-lo despejado. Algumas pessoas disseram que eu deveria ter feito isso. Em vez disso, deixei-o ficar. Não por perdão, eu ainda não o havia perdoado. Mas porque, ao contrário dele, eu não precisava destruir alguém para me sentir completa. Ele se mudou 2 meses depois, mesmo assim. Algumas prisões não têm muros. Margarete me entregou a carta em agosto. Ela guardou por 2 anos, seguindo as instruções explícitas da minha avó: entregue isso a Priscila somente depois que Richard tiver perdido tudo. Ela vai precisar disso então. O envelope era cor creme. A caligrafia da minha avó ainda era elegante, apesar do tremor que a atormentou nos últimos meses. Meu nome na frente, nada mais. Esperei até estar sozinha para abri-la.
Sentei-me em seu escritório, em sua cadeira, olhando para o jardim de rosas que ela tanto amava. Minha querida Priscila. Se você está lendo isso, então Richard finalmente mostrou ao mundo quem ele realmente é. Lamento não ter estado lá para ver, mas, de certa forma, esperei por esse momento durante 30 anos. Eu soube o que ele era no primeiro instante em que o vi olhar para sua mãe. Ele não viu Eleanor. Ele viu uma oportunidade. Eu deveria ter impedido o casamento, mas Eleanor o amava, e eu não podia partir o coração dela. Quando ela morreu, fiz uma promessa. Eu te protegeria da mesma forma que falhei em protegê-la. O adendo era a minha garantia. Eu sabia que Richard acabaria se revelando. Homens como ele sempre se revelam. Eu só precisava lhe dar as provas e a coragem para usá-las. Sua mãe foi a melhor coisa que já aconteceu a esta família. E você, minha querida, é o legado dela. Você tem a bondade dela, a força dela, o fogo silencioso dela. Nunca deixe ninguém lhe dizer o contrário. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir inferior. Estou muito orgulhoso de você. Com todo o meu amor, sempre. Avó. Fiquei sentada ali por um longo tempo depois de terminar a leitura. As lágrimas vieram eventualmente, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de cura, de finalmente ser vista. 1 ano depois, casei-me no jardim da minha avó. Foi uma cerimônia pequena, apenas o tio Thomas, alguns amigos próximos e os pais de Daniel, que vieram de carro da Pensilvânia. Não precisávamos de um grande evento. Não precisávamos provar nada a ninguém. Usei o lenço Hermes da minha mãe como cinto, enrolado na cintura de um vestido branco simples, algo emprestado dela, algo que a mantinha por perto. O tio Thomas me acompanhou pelo corredor improvisado entre os roseirais. Quando o celebrante perguntou quem havia dado o casamento àquela mulher, sua voz embargou. A mãe dela, disse ele. A avó dela e eu. Daniel chorou durante seus votos. Eu não. Já tinha chorado o suficiente naquele ano, mas sorri tanto que minhas bochechas doeram. Na recepção, arrumamos as mesas no gramado dos fundos. O serviço de buffet usou a porcelana Vedvivô da vovó Vivian toda, exceto um lugar à mesa. Aquele prato nunca havia sido substituído. Você poderia comprar um novo, disse Daniel, percebendo a lacuna. Completar a coleção. Balancei a cabeça negativamente. Algumas coisas devem permanecer quebradas como um lembrete do que sobrevivemos. O tio Thomas fez um brinde. Falou da minha mãe, do seu riso, do seu carinho, do jeito que ela costumava cantarolar na cozinha enquanto preparava o café da manhã. Falou da vovó Vivian, da sua força de vontade inabalável, do seu amor incondicional, da sua recusa em deixar que alguém machucasse as pessoas que ela protegia. Eleanor estaria tão orgulhosa de você, disse ele, erguendo o copo. Não por causa das casas ou do dinheiro, mas porque você se posicionou de uma maneira que ela nunca conseguiu. Levantei minha taça de champanhe e olhei para Daniel, para o jardim, para o retrato da minha avó visível através da janela do escritório. Pela primeira vez na vida, senti que pertencia exatamente ao lugar onde estava. Ao longo dos meses que se seguiram, aprendi mais sobre minha mãe do que jamais soube. O tio Thomas tornou-se um visitante assíduo. Ele vinha de carro de New Haven aos domingos, e nós nos sentávamos no jardim com xícaras de café enquanto ele contava histórias que eu nunca tinha ouvido. Como Eleanor costumava sair escondida para encontrá-lo na sorveteria quando eram adolescentes. Como ela chorou quando o pai morreu, mas se manteve forte por sua mãe. Como ela sabia, lá no fundo, que casar com Richard tinha sido um erro, mas não conseguia se conformar em decepcionar todos que já haviam enviado presentes de casamento. Ela me disse uma vez, contou o tio Thomas, que você foi a única coisa boa que saiu daquele casamento. Ela disse, você fez tudo valer a pena. Guardei o cachecol dela na poltrona do escritório e o toquei toda vez que passava por ali. Em outubro, recebi uma carta de Bradley, meu primo, sobrinho de Richard, o filho predileto que nunca me defendeu. Priscila. Eu deveria ter dito alguma coisa naquela manhã. Deveria ter te defendido, ou pelo menos não ter ficado ali sentado como um covarde. Não posso desfazer o que aconteceu, mas queria que você soubesse que sinto muito. Você merecia coisa melhor. Li a mensagem 3 vezes e não respondi por 2 semanas. Quando finalmente respondi, fui breve.
Obrigado por dizer isso. Significa muito mais do que você imagina. Tia Patrícia também enviou uma carta, eventualmente. Era mais longa, repleta de explicações, justificativas e meias desculpas que nunca reconheciam de fato o que ela havia permitido que acontecesse. Li uma vez e guardei numa gaveta. Talvez um dia eu esteja pronto para responder, mas ainda não. Algumas portas demoram mais a abrir do que outras. Ainda penso em Hope. Esse era o nome dela no meu coração, o bebê que perdi. O futuro que me foi roubado. Algumas noites fico acordada imaginando como ela teria sido. Se teria os olhos de Daniel ou o sorriso da minha mãe. O luto não segue uma linha reta. Alguns dias estou bem. Outros dias vejo uma mãe com um carrinho de bebê no supermercado e preciso sair antes de começar a chorar. Mas parei de me culpar. Por um tempo, carreguei esse peso, a culpa de que talvez, se eu tivesse sido mais forte, mais calma, menos afetada pelas palavras do meu pai, Hope ainda estaria aqui. Minha terapeuta chama isso de culpa do sobrevivente. Ela diz que é comum em mulheres que sofreram traumas durante a gravidez. As ações do seu pai contribuíram para o seu estresse, ela me disse. Isso está no seu prontuário médico. Mas o aborto espontâneo é complexo. Não é sua culpa. Nunca foi sua culpa. Estou aprendendo a acreditar nela. Daniel e eu estamos tentando novamente ir com cuidado, sem pressão, sem prazos. Em alguns meses, faço testes de gravidez com as mãos tremendo. Até agora, nada. Mas nós temos tempo, e temos uns aos outros. No mês passado, voltei a dar aulas em tempo integral. Meus alunos fizeram um cartão de boas-vindas para mim, coberto de cola com glitter e palavras escritas incorretamente. Sentimos sua falta, senhorita Fairmont. Bem-vinda de volta. Eu pendurei na minha geladeira, ao lado de uma foto da minha mãe, uma rosa seca do jardim da vovó Vivian. Percebi que lar não é um prédio. Não são 4 propriedades avaliadas em 3,2 milhões de dólares. Nem mesmo a casa em estilo Tudor onde cresci participando de brunches de Natal constrangedores. Lar são as pessoas que te amam, aquelas que te enxergam como você é, e não como a prova dos seus próprios erros. Estou construindo essa casa agora, um dia de cada vez. De vez em quando fico sabendo do meu pai, pequenas notícias que se espalham pela rede familiar, geralmente por meio das tentativas desajeitadas de Bradley de criar pontes. Ele agora mora sozinho em um apartamento de um quarto em Waterbury. A tia Patrícia mantém distância, em parte por vergonha, em parte porque o marido finalmente admitiu que nunca gostou de Richard. A congregação que antes o respeitava agora cochicha quando ele passa. Os contatos comerciais que costumavam atender suas ligações deixam que elas caiam na caixa postal. A associação ao clube de campo que ele tanto prezava foi discretamente cancelada. Ele me enviou uma carta cerca de 4 meses após a audiência. Reconheci sua caligrafia no envelope, nítida, precisa, a mesma caligrafia que assinava meus cartões de aniversário apenas com o pai. Fiquei 10 minutos parada na minha cozinha segurando-a antes de finalmente abri-la. Priscila. Acho que precisamos conversar. Houve mal-entendidos de ambos os lados. Estou disposto a deixar o passado para trás, se você também estiver. Me ligue. Foi só isso. Nenhum reconhecimento do que lhe havia feito. Nenhum pedido de desculpas, apenas uma exigência, disfarçada de oferta. Eu li 2 vezes. Depois fui até a lata de lixo e joguei dentro. Mais tarde, Daniel me encontrou sentada na varanda dos fundos, observando o pôr do sol sobre o jardim de rosas. Você está bem? Perguntou ele. Sim. Encostei-me ao ombro dele. Pensei que sentiria alguma coisa. Raiva, culpa, alguma coisa. O que você sente? Refleti sobre isso por um longo momento. Nada, eu disse. E está tudo bem. Algumas pessoas não merecem espaço no seu coração, mesmo que sejam da família. Aprendi que o perdão não exige reconciliação. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo é fechar uma porta e ir embora. Fechei essa porta há muito tempo. O Natal chegou novamente, como sempre. Desta vez, eu estava preparado. Daniel e eu ficamos hospedados na casa Tudor, nossa casa agora, embora ainda pareça estranho dizer isso.
Convidamos o tio Thomas, é claro, os pais do Daniel, alguns amigos da escola onde leciono. Margaret Olovay até apareceu para tomar champanhe, embora tenha ficado apenas 1 hora. Sua avó teria adorado ver esta casa cheia de risos novamente, disse ela antes de ir embora. Arrumamos a mesa com a porcelana Vedvod 11 lugares em vez de 12. O espaço onde o prato quebrado costumava ficar permaneceu vazio. Você vai substituí-lo algum dia? Perguntou a mãe de Daniel, percebendo. Não, eu disse. Estou mantendo assim de propósito. Ela não entendeu. E tudo bem. Algumas lições são pessoais. Depois do jantar, enquanto Daniel ensinava o pai a jogar xadrez e o tio Thomas cochilava na poltrona perto da lareira, eu me retirei para o escritório. O retrato da minha avó me encarava da parede. Seus olhos, da mesma cor verde acinzentada que os meus, pareciam guardar um segredo. Obrigada, eu disse baixinho, por acreditar em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesma. Toquei na moldura e pensei em tudo o que havia acontecido no último ano, a perda, a traição, o lento e doloroso processo de reconstrução. E pensei em Hope. Minha bebê. Minha quase. Meu doce lembrete de que algumas coisas nos são tiradas antes que estejamos prontos. Ainda estou aqui, sussurrei, para minha avó, para minha mãe, para Hope, para mim mesma. Ainda estou aqui. O fogo crepitava no cômodo ao lado. Alguém riu. O cheiro de canela e pinho invadiu a casa. Pela primeira vez em anos, o Natal pareceu um retorno para casa. Se você chegou até aqui, quero compartilhar algo com você. Passei 28 anos acreditando que eu era incapaz de ser amada, que eu era um erro, que a única maneira de sobreviver era me tornar pequena, invisível, pouco exigente. Meu pai me ensinou isso por meio de suas palavras, seus silêncios e seus lembretes constantes de que eu era a prova de uma armadilha que ele nunca quis. Mas eis o que aprendi: as pessoas que dizem que você não vale nada são geralmente as que têm pavor do seu valor. Meu pai não me odiava porque eu era incapaz de ser amada. Ele me odiava porque eu era a prova de que ele havia feito promessas que nunca pretendeu cumprir, a prova de que ele havia se aproveitado de uma mulher que o amava, a prova de que, mesmo depois da morte dela, ele não conseguia escapar das consequências de sua própria crueldade. Eu era o seu espelho, e ele não suportava o que via. Se alguém na sua vida faz você se sentir inferior, quero que saiba que isso diz tudo sobre essa pessoa e nada sobre você. Laços de sangue não definem família. O comportamento, sim. Você não deve silêncio a quem lhe fez mal. Você não deve perdão a quem não se arrepende. Você não deve reconciliação a quem não mudou. O que você deve a si mesmo é a verdade, a coragem de dizê-la e os limites para proteger a sua paz. Não estou contando essa história por vingança. Estou contando porque, durante anos, achei que estava sozinha. Achava que o desprezo do meu pai era normal. Que sua crueldade era merecida. Que sua raiva era culpa minha. Não era. Nunca foi. E se você já se sentiu assim, invisível, culpado, envergonhado, quero que saiba que você não é um erro. Você não é um fardo. Você não é demais. Você é suficiente. Agora guardo o lenço Hermes da minha mãe na poltrona do escritório, o mesmo escritório onde minha avó costumava sentar, planejando e protegendo, observando Richard à distância por 30 anos. Às vezes, pego-a e a levo ao rosto. O perfume já se dissipou há muito tempo, mas se fecho os olhos, quase consigo me lembrar do cheiro dela, rosa e baunilha, aconchego e segurança. Minha mãe nunca chegou a conhecer Daniel, nunca me viu tornar-me professora, enfrentar meu pai ou herdar a casa onde cresceu. O câncer roubou esses momentos dela e de mim. Mas mesmo assim eu a levo comigo, no lenço, no jardim da minha avó, na maneira como estou aprendendo a me amar como ela me amava. Você teria gostado dele, mãe, digo às vezes quando Daniel não está ouvindo. Ele é gentil. Ele me enxerga. O cachecol está pendurado na cadeira. E toda manhã de Natal, eu o enrolo nos ombros antes de descer as escadas. Não é uma lembrança do que perdi. É a prova do que encontrei. Há uma prateleira na sala de jantar onde o prato quebrado costumava ficar. Quando comprei um novo armário para o conjunto de porcelana Vedvod, Daniel sugeriu que eu preenchesse o espaço vazio com alguma coisa, talvez um vaso, ou uma fotografia. Pensei muito sobre isso. Por fim,
coloquei ali uma única vela branca. Apagada, sem queimar. O que isso significa? Perguntou Daniel. É um espaço para o que foi tirado de mim, eu disse. E uma lembrança de que ainda estou de pé. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Às vezes ainda tenho pesadelos, o barulho de porcelana quebrando, a palavra prostituta ecoando pelas paredes, as luzes fluorescentes frias do quarto de hospital. Mas aprendi que a cura não se trata de esquecer. Trata-se de integrar, pegar os pedaços quebrados e encontrar uma maneira de conviver com eles. Meu pai tentou me destruir, primeiro com palavras, depois com o silêncio e, por fim, com a crueldade deliberada de celebrar a morte do meu bebê. Ele falhou. Ainda estou aqui. Ainda dou aulas. Ainda sou casada com um homem que me ama. Ainda moro na casa da minha avó, rodeada por suas rosas e suas lembranças. O espaço vazio na prateleira não é mais uma ferida. É a prova de que eu sobrevivi. Obrigado por terem ficado comigo até o final. Se essa história lhe pareceu familiar, se você já teve que escolher entre paz e família, entre silêncio e verdade, espero que saiba que não está sozinho, Por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal se ainda não o fez. Confira a descrição para mais histórias como esta e deixe um comentário. Qual é o limite que você gostaria de ter estabelecido antes? Eu li todos eles. Até a próxima, cuide-se. Você é importante. Se você quiser mais histórias de resiliência, verdade e coragem para se posicionar quando mais importa, confira os links na descrição abaixo. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por ouvirem. Até a próxima!